Boa tarde. Nesse jornal web de hoje, veremos sobre as reportagens e notícias de Christian Mateus e Christian Vitor. É claro, por conta da pandemia, gravamos esse jornal web de hoje em casa, para não ver o risco de contaminação por causa do coronavírus, é claro. Agora veremos sobre a reportagem de Christian Mateus, sobre nebulosas. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Christian Vitor. E boa tarde para você, telespectador. Hoje iremos falar sobre nebulosas. O que é uma nebulosa? Os cientistas e astrônomos já sabem que o espaço não é, na verdade, puro vácuo. Isso porque há as partículas de gás e poeira que formam o meio interestelar. Cerca de 99% dele é formado por gás, sendo que cerca de 75% de sua massa vem do hidrogênio e os 25% do hélio. O gás interestelar conta, em parte, com átomos, nêutrons, moléculas, além de íons e elétrons, partículas carregadas que formam o plasma. Apesar de o gás interestelar ser bem disperso no espaço, a quantidade de matéria que o forma vai se acumulando nos espaços entre as estrelas. Se houver atração gravitacional suficiente entre estas nuvens de matéria, elas vão se agrupar em bolsões densos, até que chegará um momento em que vão colapsar, formando novas estrelas e sistemas planetários. Já as nebulosas nascem quando partes do meio interestelar se juntam em regiões densas, até colapsarem. Este processo pode dar origem a novas estrelas no meio da matéria em colapso, cuja radiação ionizante ultravioleta faz com que os gases ao redor brilhem em comprimentos de onda da luz visível. A região de menor densidade da nebulosa se rompe, enquanto as mais densas resistem e podem ser vistas como pilares expressos. É no interior dessas colunas que ocorre a formação de novas estrelas. Grande parte das nebulosas é grande, alcançando algumas centenas de anos-luz de diâmetro. Mas, curiosamente, elas não são tão densas quanto parecem. Uma nebulosa com tamanho parecido com o da Terra pesaria apenas alguns quilos. De forma geral, as nebulosas têm composição química uniforme, mas a aparência delas pode variar bastante, dependendo tanto da temperatura quanto da densidade e a distribuição de matéria delas em relação ao observador. Agora, veremos uma reportagem super rápida do Christian Vitor sobre estrelas gigantes. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Christian. Boa tarde, pessoal de casa. Como vocês estavam dizendo, segundo uma pesquisa da NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, uma estrela gigante é uma estrela com raio e luminosidade significativamente maiores do que os de uma estrela de sequência principal da mesma temperatura superficial. Tipicamente, estrelas gigantes têm raios entre 10 e 100 raios solares e luminosidade entre 10 e 1000 vezes a do Sol. Isso mesmo, Christian. Agora continuarei com a reportagem feita por mim sobre gigantes vermelhas. Boa tarde, pessoal. Então, explicando sobre as estrelas gigantes, uma estrela gigante vermelha é uma estrela de grandes dimensões, de cor avermelhada, cuja massa vai de cerca de 0,3 a 8 vezes a massa do nosso Sol. As gigantes vermelhas são estrelas de que se situam já numa fase avançada de sua vida. Essas estrelas gigantes vermelhas passam por vários estágios ou fases durante a sua existência. A maioria das estrelas situam-se na fase chamada de sequência principal. As estrelas da sequência principal possuem hidrogênio em seus núcleos, onde ocorre a fusão nuclear em que o hidrogênio é transformado em hélio. Como exemplo, podemos dizer que nosso Sol é uma estrela que faz parte da sequência principal. Ao longo do tempo, as estrelas da sequência principal vão esgotando o seu hidrogênio. No caso das estrelas que possuem entre 0,3 a 8 vezes a massa solar, aproximadamente, quando
o hidrogênio se esgota em seus núcleos, continua-se a ter hidrogênio nas camadas exteriores, ocorrendo aí a fusão de hidrogênio em hélio. Ao chegar nesta fase, devido à fusão de hidrogênio em hélio nas camadas exteriores, esta mesma camada acaba por se expandir, tornando a estrela uma gigante vermelha. Nesta fase, a estrela já saiu da chamada sequência principal. Uma estrela gigante vermelha possui um diâmetro de algumas dezenas ou até mesmo centenas de vezes o diâmetro do nosso Sol. Porém, os limites dessas estrelas não estão bem definidos, devido à baixa densidade das camadas exteriores. A temperatura superficial de uma gigante vermelha é relativamente baixa, geralmente não passando dos 5.000 K. Mais tarde, a estrela gigante vermelha acaba por explodir as suas camadas exteriores, formando o que chamamos de nebulosa planetária. Enquanto isso, o núcleo da gigante vermelha permanece coeso pela sua própria força de gravidade. Esse núcleo que restou da gigante vermelha torna-se uma anã branca, uma estrela de pequenas dimensões, mas muito densa. Em adiante, Christian Matheus irá continuar com a reportagem sobre supernovas. Eu, Christian Matheus, irei falar sobre supernova. O que é uma supernova? Uma resposta curta sobre isso é: uma supernova é a maior explosão que os humanos já viram. Cada explosão é extremamente brilhante e superpoderosa de uma estrela. O que causa uma supernova? Um tipo de supernova é causado pelo último Hura de uma estrela massiva morrendo. Isso acontece quando a estrela, pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, sai com um estrondo fantástico. Estrelas maciças queimam enormes quantidades de combustível nuclear em seus núcleos, ou centros. Isso produz toneladas de energia, então o centro fica muito quente. O calor gera pressão, e a pressão criada pela queima nuclear de uma estrela também impede que essa estrela entre em colapso. Uma estrela está em equilíbrio entre duas forças opostas. A gravidade da estrela tenta espremer a estrela menor e mais apertada possível, mas a queima de combustível nuclear no núcleo da estrela cria forte pressão externa. Este empurrão para fora resiste ao aperto interno da gravidade. Quando uma estrela enorme fica sem combustível, ela esfria. Isso faz com que a pressão caia, a gravidade vence e a estrela de repente entra em colapso. Imagine algo com 1 milhão de vezes a massa da Terra entrando em colapso em 15 segundos. O colapso acontece tão rapidamente que cria enormes ondas de choque que fazem com que a parte externa da estrela exploda. Normalmente, um núcleo muito denso é deixado para trás, juntamente com a nuvem em expansão de gás quente chamada nebulosa, como citei na minha explicação anterior. Uma supernova de uma estrela, mais de 10 vezes o tamanho do nosso Sol, pode deixar para trás os objetos mais densos do universo, buracos negros. Agora Christian com K irá apresentar uma reportagem sobre buracos negros. Nesta mesma pesquisa é dito que os buracos negros são alguns dos corpos celestes mais massivos conhecidos. E além disso, eles explicam o que é um buraco negro. Um buraco negro é uma região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nem a luz consegue escapar de dentro dele. A intensa gravidade comprime a matéria até que não haja mais espaço entre os átomos. Corpos celestes dessa natureza podem surgir da decorrência da morte de estrelas supermassivas. A comunidade científica acredita que os buracos negros apresentem dimensões variadas. Os menores deles podem apresentar até mesmo o tamanho de um único átomo. Os maiores, por sua vez, podem ter raios de poucos quilômetros e milhões de vezes a massa do Sol. Algumas observações astronômicas já forneceram fortes evidências de que no centro de todas as galáxias é ocupado por um buraco negro supermassivo. No centro da nossa galáxia, a Via Láctea, há um desses, e o seu nome é Sagitários A.